Olá pessoal, eu sou o Caco e vamos ver mais um problema para vocês, um problema da FAAP de São Paulo. Então diz assim, ó, calcule o valor do coeficiente angular m para que a reta y é igual a mx mais 2 corte a parábola y ao quadrado é igual a 4x. Então a primeira coisa que choca aos olhos aqui da gente, tá? Para quem não está acompanhando a playlist, vai falar assim, isso aqui é uma equação de parábola. A equação de parábola que eu saiba é y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Realmente, isso aqui é uma parábola que vai ter a concavidade para cima ou para baixo, certo? Mas essa daqui também é uma parábola, só que é uma parábola com concavidade para a direita ou para a esquerda. Só isso, tá? Então existem parábolas que não são só para cima ou para baixo, existem parábolas para a direita ou para a esquerda, tá bom? Bom, já já eu vou mostrar como é que graficamente essa parábola está aparecendo aqui, tá bom? Segunda coisa, então essa reta aqui, ela tem um coeficiente angular. O coeficiente angular da reta fala sobre a inclinação dessa reta, se ela é para cá ou se ela é para cá, né? Como é que ela tá? Se ela é decrescente ou ela é crescente, tá bom? Bom, mas de qualquer forma, isso daqui é uma equação, é uma função de reta. Isso daqui é não é bem uma função, né? Porque uma função precisa ter uma relação entre x e y que essa equação aqui não resolve, mas é uma parábola. E o valor, quando elas duas se encostarem, o valor de x que satisfazer essa daqui vai ter que satisfazer essa daqui. O valor de x e y, né, os pontos em comum dessa parábola com essa reta, vão ter que satisfazer essa equação e essa equação ao mesmo tempo. Tá bom? Então, como é que a gente faz? Bom, então o y dessa equação vai ser igual ao y dessa equação. Então, eu vou pegar o y daqui, ó, que é mx mais 2, e colocar no lugar desse y aqui, ó, que é y quadrado igual a tal. Então, vai ficar assim, ó. Tá? Então, eu vou pegar essa parte aqui, ó, mx mais 2 e colocar aqui. Vai ficar o quê? Mx mais 2 ao quadrado, ó, vai ser igual a 4x. Certo? Agora eu só tenho x aqui, ó, e eu vou desenvolver. Então, produto notável, a mais b ao quadrado. Então, é o quadrado do primeiro mais duas vezes, né? Então, o quadrado do primeiro vai ser o quê? M ao quadrado x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2 vezes 2, 4 vezes mx, dá 4mx, mais o quadrado do segundo. Então, 2 ao quadrado, 4. Isso é igual a 4x, certo? Vou jogar tudo que tem x para um lado, né? Vou jogar, porque como aparece x ao quadrado, então isso aqui vai ser uma equação de segundo grau. Então vou jogar esse 4x para o lado de cá, vai ficar assim, ó. M ao quadrado, x ao quadrado, mais 4mx, menos 4x, mais 4 igual a zero. Tá vendo? Vou colocar o x em evidência, então isso aqui vai ficar m ao quadrado, x ao quadrado. Tá? O x em evidência, então vai ficar mais 4m menos 4, tudo vezes x, tá vendo? Só tirei o x de fora, então aqui ficou 4m menos 4, mais 4 igual a zero. Então agora está mais evidente a equação do segundo grau, onde x é incógnita, tá? Então x ao quadrado, x, e aqui não tem x. Bom, uma equação do segundo grau, ela pode ter uma raiz, duas raízes ou nenhuma raiz real, tá? Então, de novo, duas raízes reais, ou uma raiz real, ou nenhuma raiz real. Como é que eu sei que a equação ela tem uma, duas ou nenhuma raiz? Analisando o delta. O que é o delta de uma equação do segundo grau, né? Uma equação, quando eu pego essa função aqui igual a zero, então ela passa a ser o quê? Uma equação do segundo grau. Eu analiso o delta como? Então, o delta é o tal do b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, o a é o coeficiente do x, o b é o coeficiente, ou melhor, o a é o coeficiente do x ao quadrado, o b é o coeficiente do x e o c é o termo independente. Então, eu vou calcular o delta dessa equação. E vai ficar o quê? Então, o delta dessa equação vai ficar b ao quadrado, que é 4m menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a é m ao quadrado, vezes o c, que é 4. Tá vendo? Então, vai ficar aqui o delta é igual. Bom,
o produto notável disso aqui, vou desenvolver, então 4m ao quadrado é 16m ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 4 vezes 4, 16, vezes 2, 32, então menos 32m, mais o quadrado do segundo, então mais 4 ao quadrado, 16. Aí é aqui, menos 4 vezes 4, 16, menos 16m ao quadrado. Ó, 16m ao quadrado com menos 16m ao quadrado, corta. Então quer dizer que o delta ficou igual ao quê? Então vou colocar o 16 em evidência, porque 32 é 2 vezes 16, então vai ficar 16 vezes, tá? Então 1, tá? 16 vezes 1, 16, menos 2m, tá? 16 vezes menos 2m, menos 32m. Então esse é o delta. E como é que eu faço para analisar o delta para saber se tem uma, duas ou nenhuma raiz? Então, quando o delta for menor do que zero, aí não tem raízes. Tá? Não tem raiz. Quando o delta é igual a zero, só tem uma raiz. E quando o delta é maior do que zero, então ela tem o quê? Duas raízes reais, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse delta aqui e vou fazer ele maior que zero. Porque eu quero saber quais são os valores de m que fazem esse delta aqui ser maior que zero. Porque daí, quando esse delta aqui for maior que zero, eu sei que existem duas raízes, ou seja, existem dois pontos de contato entre a reta e a parábola. Tá? Então, ó, para isso daqui ser maior do que zero, tá? Então, eu vou passar o 16 dividindo, né? Vai ficar 1 menos 2m maior do que 0 dividido por 16, mas 0 por 16 é 0, tá? Então, vai ficar aqui, ó, 1 menos 2m maior do que 0. Então, vou terminar essa parte bem aqui, essa análise bem aqui. Então, vai ficar aqui 1 maior do que 2m, tá vendo? Eu peguei o menos 2m e joguei para o lado de cá, ficou mais 2m. E eu pego o 2 que está aqui e passo dividindo. Então, vai ficar 1 sobre 2, tá? E o m ficou desse lado, então m menor do que meio. Então, m menor do que meio. Só inverti para deixar dessa forma aqui. O m menor do que meio. Então, para que a reta corte a parábola em dois pontos, o m tem que ser menor do que zero, porque eu fiz isso aqui, ó. Eu fiz o delta maior que zero para ter duas raízes, ou seja, ter dois valores de x que satisfazem essa equação aqui. Então, para que tenha dois valores de x que satisfazem, o m tem que ser menor do que meio. Para que tenha só uma, quer dizer que o m, né, para ter só uma raiz, tá? Vai dizer que o m tem que ser igual a meio, tá? Porque se eu fizesse igual a zero aqui, sairia m igual a meio. Então, para ter uma raiz, o m tem que ser meio. Mas para ter duas raízes, tá? Para ter duas raízes, o m tem que ser menor do que meio. Tá bom? Então, calcule o valor do coeficiente angular m para que a reta y é igual a mx mais 2 corte a parábola y ao quadrado igual a tal. Então, tá aqui. Para que tenha um ponto de contato, o m tem que ser igual a meio. Para que tenha dois pontos de contato, pelo menos, o m tem que ser menor do que meio. Agora, fica meio assim... Pô, eu queria enxergar isso. Então, vamos fazer aqui o gráfico. Tá? Vamos fazer aqui o gráfico. Ó. Então, eu vou fazer assim. Ó. Aqui está o eixo y. E aqui está o eixo x. Certo? Eu vou primeiro desenhar o gráfico da parábola, que é y ao quadrado é igual a 4x, tá bom? Então, quando o y for zero, tá? O x vai ser o quê? Zero, né? Porque 0 ao quadrado, zero. Tá? Eu posso até fazer as tabelinhas aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui o valor para... vou colocar x e y mesmo, tá? Então, quando o x for zero, vai ficar que y ao quadrado é zero. Ou seja, o y é zero. Quando o x for 1, vai ficar que y ao quadrado é 4. Tá? Ó.
y ao quadrado é igual a 4. Então, isso quer dizer o quê? Que y é igual a mais ou menos 2. Porque raiz quadrada de 4 é 2. Então, se eu colocar mais 2 aqui, 2 ao quadrado, 4. Se eu colocar o menos 2 aqui, menos 2 ao quadrado, 4 também. Então, o y é mais ou menos 2. Então, aqui, ó, mais ou menos 2. Quando o x for... vamos colocar outro número aqui. 12, 4. Quando o x for 4, tá? Vai ficar 4 vezes 4, 16. Então, o y vai ser o quê? Mais ou menos 4. Tá? Porque 4 ao quadrado dá 16. E menos 4 ao quadrado também dá 16. Então, ó, esses pontinhos aqui são 5 pontos, na verdade. 1, 2, porque tem o x1 e o y2. E tem o x1 e o y menos 2. E tem esse aqui, o x4 e o y4, ou o x4 e o y menos 4. Tá? Então, eu vou colocar esses pontos aqui, aqui. Então, o 0, 0 está aqui, ó, esse aqui. Tá? O x, como vai até 4 e o y vai até mais ou menos 4, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tá? E o x, 1, 2, 3, 4. Então, o ponto 0, 0 está aqui, ó, é esse ponto aqui. O ponto x1, y2 está aqui, ó, x1, y2, está aqui. E tem o x1, y menos 2. x1, y menos 2, está aqui, ó. Tá? O outro é x4, y menos 4. x4, y menos 4, aqui, ó. E tem o x4, y mais 4. x4, y mais 4. Tá aqui, ó. Então, essa parábola vai ser isso aqui, ó. Certo? Essa aqui é a parte de cima. E aqui é a parte de baixo. Beleza? Tá? Essa é a parábola. Agora, tá? Essa é a parábola. Agora vamos desenhar a equação da reta. A reta é y igual a mx mais 2. Então, a reta é y é igual a mx mais 2. Tá bom? Bom, esse coeficiente aqui, o 2 aqui, que é o coeficiente linear, indica que essa reta cruza esse ponto aqui, ó. Ela cruza o eixo y no ponto 2, ó. Tá? Aqui, ó. Aqui é o 0, aqui é o menos 2, aqui é o menos 4, aqui é o 1, aqui é o 4. Tá? Então, essa reta aqui, ó, y igual a mx mais 2, ela cruza aqui no ponto 2. Ó. Ela cruza aqui no ponto 2. Tá? Quando o m for igual a meio, tá? Lembrando que o coeficiente angular, que é o m aqui, ó, tá? O m, ele é o quê? É um delta y sobre o delta x. Então, o m é meio, quer dizer que isso daqui vai ser 1 sobre 2. Ou seja, quando o x avançar 2, o y avança 1. Então, a partir desse ponto, ó, o x vai avançar 2. 1, 2. E o y vai avançar 1. 1 para cima. Tá vendo? Aqui, ó. Então, essa reta aqui, quando o m é meio, ela vai estar aqui, ó. Ela vai ter essa inclinação, né? Ela vai ter essa inclinação aqui, ó. Então, a gente percebe que quando a reta, o coeficiente da reta for meio, ela vai ter um ponto de contato com essa parábola. Um ponto aqui, em algum lugar aqui, ó. Eu não quero marcar exatamente o ponto, porque eu não sei exatamente onde é o ponto. Teria que calcular, tá? Mas não é isso que o problema está pedindo. Ele só quer saber o coeficiente angular para que essa reta corte a parábola. Então, aqui, ela vai tangenciar a parábola, não é cortar a parábola. Para ela cortar a parábola, o coeficiente angular dela tem que ser menor do que meio. Ou seja, ela tem que vir um pouquinho mais para baixo. Quando ela vier um pouquinho mais para baixo, ela vai cortar essa parábola em 2 pontos. Ela pode ser até negativa, assim, ó. Por exemplo, aqui, ó. Se o coeficiente for menos 2, ela vai ser assim, ó. Ela vai cortar em 2 pontos, ó. Ela corta aqui e aqui. Tá vendo? Então, qualquer coeficiente menor do que meio, ela corta essa parábola em 2 pontos. Vai começar a cortar aqui, aqui, aqui. Vai cortar um aqui e outro lá no infinito, certo? Ela pode cortar aqui, aqui, aqui. Basta que o coeficiente angular seja menor do que meio.
E é isso que nós achamos aqui, ó. Então, para que ela corte a parábola, tá? O m tem que ser menor do que meio, tá? Tem que ser menor que meio. Porque daí essa equação vai ter duas raízes, indicando que essa reta vai cruzar a parábola em 2 pontos. Certo, pessoal? Olha, você ficou com dúvida? Poste nos comentários desse vídeo a sua dúvida. Tá? Coloque lá um instante em que você teve a dúvida e descreva a sua dúvida, que eu consigo responder para você com maior qualidade, com propriedade, respondendo a sua dúvida e te dando mais exemplos, se for o caso, ou até fazer um vídeo adicionado para te dar exemplos aqui, tá bom? Curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece, o que você tem aprendido por aqui, tá? Acione o sininho para você receber as notificações de novos vídeos, tá bom? Lembre que esse vídeo faz parte de uma playlist que é de geometria analítica cônicas, tá? E essa playlist está bem aqui, ó, dá uma olhadinha, tá bom? É isso aí e até a próxima.